Boa noite, sejam todos bem-vindos. Esta é a oportunidade na qual a gente faz a prestação de contas do primeiro semestre de 2026 da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Vou apresentar para vocês aqui alguns slides e sempre disponível para tirar dúvidas. Ok. Bem, nesse primeiro slide aqui, a gente coloca a evolução, né, dos associados ativos, né, da SBGC, né, associados institucionais. Atualmente estamos com 23, 87 representantes institucionais e 225 associados individuais, com dados computados até 30 de junho. Tá? Então, a gente verifica que, ao longo de 2025 até o segundo trimestre de 26, esse número vem aumentando. Esses aqui são os saldos em contas, né? Então, nós temos hoje, né, contas no Banco Itaú, no Banco do Brasil, Mercado Pago, no Simpla, no Hotmart e no Doente. Né? Essa é a distribuição dos recursos financeiros da SBGC. Nota-se aí que está havendo um certo declínio, né, desde o primeiro até o último trimestre de 24, né, para o segundo trimestre de 26. Aí, mais adiante, a gente explica aí o que está acontecendo. Então, esse aqui reflete apenas os recursos, né, os saldos em investimentos. Né? Eu diria que até 30 de junho, né, alguma oscilação, mas mantendo-se aí no patamar, né, acima de R$ 340 mil, o que nos dá um certo conforto. Este daqui é o demonstrativo do resultado do período, que é um demonstrativo contábil. Tá? E aí a gente percebe que, pela contabilidade, houve um déficit de 69.571 entre receitas e despesas no primeiro semestre. Raciocinando que isso daqui é um demonstrativo contábil, né? E aí tem a questão do mês de competência. Depois a gente vai fazer uma comparação com o fluxo de caixa. Então, nas fontes de receita, né, aspectos positivos, né, tem uma forte geração de receita, a certificação está contribuindo bastante, né, e a gente verifica que houve uma elevação do primeiro para o segundo trimestre aí das receitas. Aspectos de atenção, né, que ainda a anuidade dos associados ainda representa apenas 8%, né, da receita bruta. Né, e nós temos uma elevada dependência aí das atividades comerciais. Não que essa dependência seja ruim, né, de cursos, projetos e certificações, né, mas é oportunidade, né, para a gente alavancar receitas em cima desses aspectos. Esse daqui é o resumo, né, das nossas despesas, né, e aí a gente verifica que tem uma forte demanda por serviços, né, o crescimento da certificação, a aplicação financeira está gerando receita, né, isso é importante, a capacidade técnica da gente está fazendo com que apareça a receita. Mas a gente tem um déficit, né, ao longo do primeiro semestre, um déficit crescente, uma receita recorrente ainda insuficiente, né, e uma elevada concentração de despesas, né, e uma baixa margem operacional, ou seja, né, a receita líquida ainda está baixa. E aqui é uma verificação do fluxo de caixa, né? Então, é um pouquinho diferente do demonstrativo de resultados do período, mas pelo fluxo de caixa também estamos negativos, né? Então, a nossa receita no primeiro semestre foi de 292.431, a nossa despesa variável 240.700, a nossa despesa fixa 106 mil, o que dá um saldo negativo aí de 54.598 no primeiro semestre, né? Então, esse resultado é consistente, né, com o déficit da DRE, né, que é por competência, confirmando que tem um desequilíbrio aí, né, ou seja, a saída efetiva de caixa, né? A receita realmente está menor do que a nossa despesa, o total da nossa despesa. Mas a gente destaca aqui que a educação está muito bem, a associação, vou dizer que está muito boa, né? E é só que esse apoio à prática a gente vai fazer um comentário mais adiante, né? E os demais, né, realmente ainda, né, eventos, né? Nós tivemos aí eventos, né, como
o KMXP Energia, né, que gerou uma despesa grande, por isso que essa questão do evento aí está alta. E a questão institucional, né, que são as despesas, né, de deslocamento, hospedagem, né, da diretoria, né, dos diretores, né, sejam da diretoria executiva quanto dos diretores adjuntos. E os demais gastos aí são normais, né? Despesa financeira, despesa de tecnologia, a representação aqui no sentido é, é diferente do institucional. A representação aqui seria um brinde para alguém, um presente de aniversário, algo parecido. Então, a análise conjunta, né, dos dois, né, do DRE, do fluxo de caixa, né, que a gente tem, né, a educação gerando caixa, contribui para sustentar a entidade, tem uma boa capacidade de geração de recursos recorrentes, ou seja, a gente tem que explorar esta capacidade para gerar recursos futuros. Né? E ponto de atenção, né? Estrutura administrativa consome parcela expressiva dos recursos gerados, isso aí, ou seja, a questão dos custos fixos, né? A gente está sempre de olho para ver a possibilidade de diminuir, e os eventos, né, apresentaram um fluxo de caixa negativo, né? E aí tem uma explicação do porquê disso, né? Algumas remunerações, né, de profissionais de 2025, né, a receita foi gerada em 2025, mas as remunerações foram pagas em 26, né? Então aí elevou um pouco nossa despesa variável por causa disso. Mas isso aí se equilibra ao longo até o final do ano. Ô E tem uma. Mendes, só para interromper um pouquinho, me desculpa, mas é interessante falar para quem não sabe, uma das missões da nossa organização é fomentar o tema, né? Por ser terceiro setor, tem hora que nem visando fins lucrativos, mas o KMXP mesmo é uma iniciativa de fomentar o tema, né? É um evento que nós fizemos em parceria com a Itaipu, que gerou despesas e que nós não cobramos, não teve receita. Apenas o investimento da SBGC para fomentar o tema e apoiar o setor, né? Isso. Não, isso aí tem desdobramento, né? Isso aí vai gerar receita no futuro, né? Eu diria que esse evento institucional, né? Os eventos, aliás, né? E os institucionais, né? É uma despesa, na realidade, é um investimento, né? Gerando oportunidades, né, Mendes? É legal É, frisar isso, é que é uma, para oportunidades. exatamente, é oportunidade para gerar receita no futuro. Claro, a gente não busca aqui, a entidade não busca o lucro, ela busca ter sustentação financeira para desenvolver a sua missão, né, as suas atividades, E né, os a razão de investimentos ser também, né, Mendes? Que você vai desdobrar aí também desses custos isso. fixos, investimento em manutenção da nossa plataforma, em atender o associado, né? Eu acho que tem que é Esse, legal falar isso. vamos lá. Aqui eu estou apresentando um detalhamento das receitas, né, agora por tipo, né, o associado físico, pessoa jurídica, a certificação, né, os cursos. Né? Então, a gente verifica que tem oportunidades aí para gerar receita e atingir o equilíbrio, né, para evitar os déficits. Né? Então, é nesse sentido. Assim, esse item aqui, rendimento de aplicações financeiras que aparece aí, dá R$ 8 e pouco, na realidade, isso daí é a remuneração do saldo em conta corrente, tá? A remuneração, ou seja, o rendimento de aplicação financeira do montante aplicado deu mais de R$ 14 mil. Tá? Então, isso daqui é o que cai na conta corrente, né, de remuneração dos saldos da conta corrente. Então, só para dar uma explicação aqui. Então, né, e tem, como falei, né, o balanço contábil ele é por regime de competência e aqui o nosso fluxo de caixa não. É na hora que entra e na hora que sai. Né? Aqui nossas despesas variáveis, né? A natureza delas, né? Então a gente verifica que tem, né, a gente está tentando detalhar essa natureza de despesas variáveis para ver a possibilidade de, né, diminuir, né, esse impacto, né? Mas, como se diz, tem grandes investimentos, né, nesse sentido, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Aqui as nossas despesas fixas, né? A natureza da despesa fixa. Hoje nós estamos com um custo fixo mensal apurado de 18.315, né? Então, para efeito de planejamento, a gente coloca despesa fixa mensal de 20 mil, né, para facilitar as contas e o nosso planejamento. Né? Então, eu diria que a despesa fixa está se mantendo, né, nos últimos anos. Né? Aumentou muito, muito pouco. Agora, investimentos previstos. Né?
Mas o que nós temos de investimento previsto? O, o Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento, né, que nós já estamos com um investimento estimado de R$ 132 mil, né, e o projeto de remodelagem da área de educação, né, que é um projeto que foi contratado para ser estruturado aí até 31 de dezembro. Né? Então, com esses dois investimentos e com o nosso saldo de aplicações financeiras, né? Se não entrar nenhuma outra receita, que vai entrar com certeza, mas sem nenhuma receita nova, nós temos aí oxigênio para 9 meses de custo fixo. Né? Então, eu diria que dá uma certa tranquilidade e dá tempo da gente, né, se mexer para ampliar as receitas. Esse aqui foi o planejamento financeiro que a gente fez no início do ano. Né? Eu diria até que ele está um pouco tímido, né? Mas eu acho que tem condições de melhorar. Né? E aí o que foi efetivamente realizado aí no primeiro e no segundo trimestre. Né? Eu entendo que os projetos de consultoria e os cursos vão ultrapassar esse que foi planejado. Né? E a nossa conclusão aqui, né? Ou seja, a análise integrada, né, do demonstrativo de resultado com fluxo de caixa mostra que a SBGC tem capacidade de gerar valor econômico em suas atividades finalísticas, no sentido de ele equilibrar, né, suas despesas e as suas receitas, né? Especialmente em educação e associação, que são o carro-chefe. Mas essa geração de recursos ainda, né, tá sob pressão aí das nossas despesas, né? Ações a empreender, né, que a gente considera que é necessário, né, revisar, né, o valor da anuidade de pessoa física versus benefícios, né, para ver se a gente estabelece um valor e benefícios, né, que sejam atraentes aí para os nossos associados e para novos associados. A outra ação a empreender que a gente sugere é revisar o percentual de participação da SBGC na prestação de serviços de consultoria e projetos de GC. Eu acho que aí tem como melhorar essa participação. E o que está em andamento, né, que é o desenvolvimento do modelo de negócios educacionais, a implementação teste, né, da plataforma tecnológica, o portfólio educacional, ou seja, é um projeto que a gente considera que a reestruturação da educação vai melhorar a operação, né, a experiência do associado, a experiência do cliente que demanda, né, a SBGC para os seus cursos, né, melhoria do portfólio de custos, então, tudo isso com possibilidade aí também de melhorar receitas futuras. Né? E, basicamente, é isso que eu teria que apresentar. Estou aqui disponível para tirar as dúvidas. Obrigada, Mendes. E é bem interessante também, claro, né, que desde o processo da passagem de bastão, né, da gestão do Fernando Pressa, a gente tem reestruturado a nossa comunidade de prática, investido num portal de trocas, de boas experiências, pensando principalmente na experiência do nosso associado, que é o nosso usuário final, né? Então, teve uma reestruturação e investimento aí bastante forte, até na parte de comunicação, e nós já estamos colhendo frutos, né, Mendes? Estão vindo grandes oportunidades de projetos, aumentou o número, assim, dobrou agora para o segundo semestre o número de alunos da certificação, estamos muito felizes, né? Então, já é um retorno de todo esse investimento. A associação mesmo, né, Mendes? Você mesmo comentou, PJ e física tem aumentado com as nossas indas e vindas aí, divulgando a SBGC por todos os cantos desse Brasil. Inclusive no KM, nós já tivemos a superação, quase que o dobro de inscrições do de artigos que o ano passado. Então, essas viagens aí, pessoal, para Bueno. quem não sabe, corri em Mato Grosso, Minas, o Mendes, o pessoal aí divulgando, o Fernando fazendo um grande apoio, veio já um número bem mais amplo do que o ano passado de artigos. Então, nós realmente está tendo resultado. Então, isso é bom para nós também. E aí, palavra aberta, alguém quiser algum esclarecimento adicional, estamos aqui à disposição. Bem, tendo em vista aí, eu vou pedir então para a Daniela parar a gravação aí, para a gente, se houver interesse aí, o pessoal continuar aqui o bate-papo. Daniela, você pode parar com a gravação? Sim.